Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Andrea, sou trainer do Max TDA e eu vou conduzir esse webinar aqui com vocês hoje sobre a introdução à pesquisa qualitativa com o Max TDA. A ideia desse webinar é que não tenha, né, necessariamente não tem um pré-requisito de ter um conhecimento avançado de programa, então os conhecimentos básicos, né, ou para quem está tendo o primeiro contato, para quem está aí no seu primeiro contato do programa, consiga acompanhar, né, também aqui a nossa produção. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho na perspectiva qualitativa, quais são as funcionalidades que o software tem de apoio, né, para essa modalidade de pesquisa, né, e análise também. Então, sou trainer, né, já tem um tempinho, trabalhei com software durante o meu doutorado, em meados de 2014, 2015, nas fases, né, de análise e integração das análises, e também da escrita da tese. Em 2017 me tornei trainer, em 2021 trainer em língua portuguesa nos webinars, né, e também em 2021 recebi a minha certificação. Então, tem um pouquinho de estrada aí, né, com o programa, e sou muito fã, né, desde que eu conheci o software no doutorado, ele tem uma perspectiva, né, de ajuda e apoio, né, muito importante para nós pesquisadores aí na nossa jornada. Então, o caminho de hoje, a ideia é que a gente possa falar um pouquinho aí da interface do programa, das funções para criação e organização de um projeto, né, das funções também para transcrição e codificação de dados e para as funções de análise de dados e extração dos resultados, né? Então, esse é uma agenda que a gente tem aqui, uma proposta de agenda que tem aqui. Aí eu vou parar de compartilhar aqui o meu PPT, e aí depois eu já volto aqui. A gente vai agora para a visualização, né, do painel principal aqui do programa. Deixa eu ver se eu consigo só fazer a alteração das janelas aqui para a gente, para ficar com a visualização mais nítida, né, Renan? Então, quando você faz a instalação do programa, ele fica com o ícone de apoio na área de trabalho, então vocês vão lá e acessam esse ícone. No momento que você instala a versão teste ou a sua licença, ele já cria, né, ali um atalho na área de trabalho para que você possa acessar esse atalho de forma mais rápida. E ele vai fazer a abertura do layout inicial, da página inicial, e aí já tem algumas funções bem interessantes ali, para que vocês possam acompanhar. Então, nós temos, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Aqui você vai fazer a identificação de quem é que vai usar a licença nesse momento. Aqui você acompanha o status da sua licença. Aqui você acompanha projetos, né, de equipe. Aqui você faz um projeto novo, abre um projeto existente, abre os exemplos, né? Nós temos aí em torno de 7 idiomas aqui disponíveis, incluindo um em língua portuguesa. Aqui o atalho dos últimos projetos acessados, para que vocês tenham um acesso mais rápido também. Aqui são as notícias, né, e acompanhamento aí das novidades. Vocês podem clicar, já são redirecionados, né, imediatamente até para a página, né, do programa. Aqui são alguns links de apoio, então você tem canais de ajuda, você tem a rede, né, de trainers aí credenciados para fazer acesso, outros recursos, né, materiais para vocês baixarem gratuitamente, acessar a página de blog para ter conhecimento das atualizações, das novidades, das publicações, dos short communications que às vezes, né, os pesquisadores deixam lá, premiações, né, campanhas, então tudo isso vocês têm muito rápido aqui logo no primeiro acesso. E depois, deixa eu tirar aqui, né, deixa um bocado de desenho aqui, deixa eu tirar para a gente voltar. Então, eu vou acessar aqui um novo projeto, o objetivo é que a gente trabalhe esse novo projeto desde o início. Eu vou colocar ele na minha área de trabalho, eu vou colocar aqui um projeto de introdução, né? Vou deixar a data, é sempre legal, né, você registrar todas as vezes que você salva, qual é a versão do projeto, a data e o local que você está salvando. É lógico que o software, quando você baixa a licença na área de trabalho, fica
um repositório, né? Uma pastinha lá de repositório com backups automáticos, e é bem interessante que vocês possam manter essa função habilitada. Mas é bem importante também que você faça com uma certa frequência e recorrência o salvamento manual mesmo, que você nomeie o seu projeto, coloque a data, às vezes até o horário, para que você tenha sempre fácil acesso, né? Você possa achar rapidamente, ter fácil acesso à última versão trabalhada do projeto. Além de você manter, né, a versão atualizada, salva, né, em alguns locais aí, em nuvem, em área de trabalho, é sempre importante nos momentos mais críticos, né, precisou daquilo, você não ter sofrido aí nenhuma perda, né, de dados, o que é muito importante. Então, num primeiro momento, a apresentação da visualização geral aqui, das telinhas, ele tem essa carinha, né? Então, para quem está conhecendo o software, né, hoje, nesse primeiro momento, está aí com o seu primeiro contato do programa, esse é o layout, né, de visualização. É lógico que você pode configurar aqui, né, fundo claro, fundo escuro, tá vendo? Ó, existe uma configuração aqui para isso, existe também um outro atalho para o fundo claro e escuro aqui nas preferências, aqui um atalho mais rápido, aqui você tem que entrar por outros caminhos, mas existem ali algumas possibilidades de você fazer essa alteração, né, para o fundo. Eu gosto bastante do fundo escuro por conta do conforto, né, da prevenção da fadiga visual, né, e dos benefícios que tem esse layout, inclusive, né, para destaque das funcionalidades, vale a pena. Mas tem gente que tem uma adaptação melhor, curte mais, né, tem um jeito já de lidar também, trabalhar com o fundo claro. Então, aí vocês fiquem à vontade para trabalhar essa configuração. Aqui em cima a gente tem no novo visual, né, na versão 24, a predominância, né, do layout escuro, então não tem esse ajuste, né, na parte das funções principais, as funções de ajuste é aqui no layout de visualização das janelas. Eu vou fazer uma alteração rápida só para vocês verem como é que funciona. É muito rápido, né, são alguns segundinhos aí, você já tem essa alteração. Então, aqui, né, nós temos essa janelinha 1, que vai ser a parte da organização dos nossos documentos, a janelinha 2, que vai ser a parte da organização da nossa codificação, a janelinha 3, que é a parte de visualização do material a ser analisado, e a janela 4, na lista de codificações, que é aqui nós trabalhamos já numa perspectiva de resultado. Então, tudo aquilo que a gente vai analisando, né, nós temos essa janela de fácil acesso aqui, para acessar aquilo que a gente já trabalhou, aquilo que a gente já analisou e está trabalhando, algumas perspectivas analíticas de conferência, de revisão, nessa janela, o que ajuda bastante. No layout principal, então aqui em cima, né, na primeira camada de visualização de funcionalidades, a gente tem atualizações, então estou trabalhando com essa licença, essa última atualização. Se eu quiser também saber se eu tenho a última versão atualizada, eu posso aqui embaixo, ó, nesse pontinho de interrogação no cantinho esquerdo aqui inferior, eu posso ir aqui e rapidamente acessar o ícone, né, verificar se eu estou com a última versão, né, atualizada, é, ou se eu estou com a versão atualizada, né, com a última atualização, na verdade, então ele também vai fazer essa sinalização prontamente ali para a gente. E aí, depois nessa outra camada, onde vocês estão vendo aqui, né, os indicativos de iniciar, importar, códigos, anotações, variáveis. Então, você tem todas as funcionalidades para você criar e organizar um projeto. Depois você tem funcionalidades de análises desse projeto, análises quantitativas, análises qualitativas, análises, né, na perspectiva de dados mistos. Também temos outras funções de aprimoramento, né, no nível de análise e interpretação dos resultados também que nos dão apoio, e temos também a parte de funcionalidade, né, de times, o Team Cloud. Então, essa função, ela precisa ser adquirida, né, são licenças específicas com essa aquisição específica para que o, o coordenador do projeto, né, o mantenedor desse projeto, ele possa fazer as distribuições ali para a equipe de trabalho. Aqui nós também temos, né, como fazer um ajuste dessa visualização das janelas. Então, eu estou com essa modalidade aqui, né, com o visualizador dessas 4 janelinhas, mas aqui a gente pode ter outras configurações. E aqui no cantinho vai estar
tem uma areazinha que você precisa fazer um login de acesso, né? Você precisa conectar aqui para ter acesso às funções do AI Assistant, para também as funcionalidades de transcrição do Team Cloud. Então, é bem legal. É gratuito, né? Você precisa fazer um cadastro, precisa fazer um login. Para fazer o login, você precisa fazer um cadastro. E isso é gratuito e está disponível ali para que você possa fazer já no momento que você baixa a licença, você já pode fazer esse cadastro, né? E acessar essas funcionalidades. Lembrando que essa funcionalidade do, de IA, ela está disponível em algumas modalidades de algumas licenças, tá? Depois eu volto lá no PPT para mostrar para vocês. Tanto para mostrar, né, como ela está disponível, quais funções, né, e tempos que ela está disponível, e também para convidar vocês, né, para o congresso, que vai ser logo mais aí no início do próximo ano, a gente já fala aí da conferência também. Então, retomando, nessa primeira camada, nós temos essas funcionalidades, depois, cada item, né, cada ícone nessa primeira camada aqui de funcionalidades, na segunda camada de funcionalidades, então, a gente tem para cada ícone, né, vai abrir aqui várias funcionalidades para que vocês possam acessar. Muitas vezes, pode ser que vocês tenham a sensação de que leva ao mesmo caminho, leva ao mesmo lugar, mas uma das perspectivas do software é essa mesma, que a plataforma seja intuitiva, que você tenha um acesso mais rápido para as funcionalidades, que você não tenha que ter muitos desdobramentos para descobrir as ferramentas. Então, por ter essa né, conexão entre algumas funcionalidades e ter essa perspectiva, né, integrada, e também que você consiga percorrer o software de forma intuitiva e rápida e mais fácil, que você tem ali vários atalhos, às vezes, para chegar no mesmo lugar, vários atalhos, né, da mesma função, da mesma funcionalidade de algumas ferramentas para que você possa acaba que você pode chegar no mesmo lugar, né? E você vai com o tempo, então, entendendo quais são os caminhos mais favoráveis ou melhores para vocês conduzirem aí os projetos de vocês. Então, vou começar meu projeto, André. Não tenho nada, baixei, abri, estou acompanhando você, passo a passo aí, cheguei nas mesmas janelinhas e eu quero trazer o meu material para cá. Qual é o material que eu tenho, né, disponível? A compatibilidade do material que eu tenho aqui disponível para fazer alimentar esse projeto, né, a fazer esses inputs de dados. Então, aqui na parte da introdução, deixa eu só achar aqui a barrinha de novo, minha caneta, subir a barrinha do Zoom. Na parte da alimentação dos projetos, que é essa janelinha 1 aqui, a gente tem um sinalzinho de inclusão, tá vendo? A gente tem um sinalzinho de adicionar arquivos aqui. E aí, adicionar algumas funções. A gente pode adicionar tanto os arquivos que a gente vai trazer, quanto a gente pode depois adicionar pastas para que a gente possa fazer uma organização desses arquivos. Eu vou mostrar para vocês agora. Então, aqui, olha, eu tenho como importar os documentos, fazer um novo documento de texto, ou seja, eu quero fazer a redação do meu artigo já dentro do programa. Quero fazer a redação da minha dissertação, da minha tese, do meu relatório, já quero ir fazendo tudo, quero tudo no mesmo projeto, André, tudo no mesmo lugar. É possível, então você pode criar um documento novo, ele é totalmente editável, tá vendo? Olha, tem uma chave de acesso aqui no cantinho, na lateral, tá vendo? Do corpo do texto, que você pode fazer ativação, para que ele fique aberto. Então, você já pode colocar, né, desenvolver, olha, desenvolver a escrita do trabalho aqui mesmo. E aqui você pode trazer, colocar anotações, suas observações, seus comentários. Você pode colar uma figura, uma imagem, uma tabela. Você pode trabalhar a formatação. Você pode também fazer links, né, com geolinks, você pode fazer alguns trabalhos aqui, depois que você já tem o texto digitado também, aumenta as possibilidades de funcionalidades, ó, você pode explorar esse texto, você pode trabalhar com a parte do AI Assistant para poder fazer algumas resumos de seleção de texto, para fazer texto, então as funções da IA
elas também estão disponíveis aqui depois para a sua produção própria. Então, vale a pena. Você pode também fazer links, copiar e colar, pode desenhar tabelas, vale a pena, né? Explorar um pouco essas funcionalidades de produção de texto aqui, e depois você exporta já esse trabalho, já quase que ou bem encaminhado, né, para salvar como um texto aí na sua área de trabalho. Em termos de documento, a maior parte das funcionalidades do programa, clicando com o botão da direita, aqui você tem as funcionalidades de acesso para edição desse material. Então, aqui, por exemplo, você pode abrir esse documento na janela principal, você pode excluir esse documento, você pode renomear, você pode exportar este documento e salvar na área de trabalho, você pode trabalhar com as funções ali de IA, você pode aplicar algumas análises, pode aplicar uma coloração, né, de uma distinção. Ah, então, os meus relatórios vão ter tal cor distinta, né, do meu material de análise, das entrevistas. Então, você pode deixar tudo também bem organizado com essas funções de apoio para a organização. Neste momento, eu vou utilizar a função renomear, porque eu quero deixar aqui, ó, introdução do projeto, por exemplo, introdução da escrita do projeto aqui, e eu vou alimentando esse projeto ao longo, né, das minhas análises. Depois eu quero trazer um material, eu posso trazer por aqui, ó, importar documentos, ou eu posso vir na função importar e trazer, ó, textos, PDFs e tabelas, transcrições, imagem, áudio e vídeo, dados de questionários, tipo survey, Excel, é, planilhas, então, ou material também de que vocês exportam, né, do programa SPSS, dados do YouTube, páginas de web. Para páginas de web, você precisa colocar, né, o buscador indexado na, na ferramenta Google Chrome. Depois você pode ter outras funcionalidades, e eu gosto bastante de deixar associado, né, acoplado ao projeto, os dados bibliográficos. Aqui você tem Citave, EndNote, Zotero, Mendeley, e eu acho que vale muito a pena você exportar essas bibliotecas, né, ou outras de formato RIS que vocês têm, vale muito a pena fazer a exportação, né, e depois dessas bases e a importação deste formato, né, RIS para dentro do programa, porque aí você tem as suas pastas, sabe? Tem as entrevistas, tem os grupos locais, tem imagem, tem áudio, tem vídeo, tem a fundamentação teórica do projeto, tem a fundamentação da metodologia, tem a fundamentação dos capítulos da discussão, da tese. Então, vale muito a pena você trazer sua biblioteca pessoal, né, tanto de referencial teórico que vai embasar e subsidiar, né, a introdução, a metodologia, a discussão da tese, quanto se você está trabalhando com estudo de revisão, né, os estudos de revisão também, né, essa modalidade aqui, ela ajuda demais, né, ela contempla bastante, é quase que um pré-requisito, né, para você desenvolver seu projeto aqui dentro do software também, nos estudos de revisão. Criar um documento, então a gente criou o documento por aqui, mas ele facilmente também teria um outro atalho, e aí vocês podem selecionar. É lógico que aqui em cima, a importação é fragmentada, ele vai por blocos. Aqui eu vou pegar só esse tipo de arquivo, aqui só esse, só esse, só esse. Se eu vou aqui pela barra, né, principal, eu já vou até direto, tá vendo? Eu venho aqui, ó, e eu quero levar um PDF, vamos ver aqui, vou levar esses dois PDFs, as entrevistas e algumas imagens. Então, eu vou levar isso aqui para o programa, ó, rapidamente. Ele está dizendo que é maior, vai ficar numa pasta vinculada. Eu vou dar ok, mas depois eu posso fazer um ajuste em relação a isso. Ele está dizendo também que tem uma pasta já no externo, se eu quero substituir, vou dizer que não. O outro também é a mesma coisa, também passa do tamanho esperado, também vai perguntar se eu quero substituir, vou dizer que não. Eu vou removê-los aqui do contexto da pasta, da cópia na pasta externa, porque eu quero deixá-los aqui dentro do programa. Então, então, aqui, eu tenho dois arquivos de PDF, são um bom exemplo, que eles ultrapassam a configuração que vem do programa. Então, se eu quiser incluir esses PDFs no projeto e não deixar eles com pasta externa, porque eles estão muito grandes, eu posso vir aqui embaixo, ó, tá vendo? Bem no finalzinho da minha janela, aqui, ó, preferências. E aqui nas preferências eu posso fazer esse ajuste, ó, o meu tá 5, eu vou elevar para 15.
E agora vou trazer de novo esses arquivos. Aí vocês vão ver que ele já vai identificar que o espaço aumentou. Ah, ainda tem, ele é um pouquinho maior que 15, né? Tem que fazer ainda um ajuste. Uhum. E ele ainda é um pouquinho maior. Eu deixei o ajuste de 15, mas pelo visto ele ainda foi um pouquinho mais. Vamos ver se eu faço um ajuste maior aqui. Vamos deixar 25. Hum, aqui. Vamos ver se com 25 ele fica melhor. Ah, é verdade, é 15.417, né? Eu não me atentei a isso, tem razão. Agora sim, tá vendo? Ó, ele não vai fazer, gente. Não vai fazer o pedido para deixar no externo, já vai deixar dentro do projeto. Então, eu vou tirar esse aqui, que tá no externo, e esse aqui também. Então, fiz a incorporação do meu material, e aí eu tenho um material, por exemplo, eu tenho um material de grupo focal. O grupo focal eu posso trazer ele tanto como um arquivo, igual à entrevista, então eu trago ele como um arquivo de transcrição, tá vendo? Para que eu possa trabalhar a análise, né, como um arquivo muito semelhante ao das entrevistas, olha aqui das entrevistas, como eu posso em grupo focal, né, eu posso ir para as funções mais específicas, então eu volto para a barra principal, eu não vou mais pelo atalho do arquivo aqui de documentos, eu volto para a base principal aqui em cima, e eu vou fazer uma importação diferente, eu vou fazer uma importação mais segmentada, eu vou buscar como se fosse já a transcrição de grupo focal. Então, eu vou pegar essa transcrição de grupo focal, e ele já vai fazer uma leitura um pouquinho diferenciada. Aí tá perguntando se eu tenho vídeo, eu acho que eu vou cancelar, porque não é o mesmo vídeo, e aí ele vai dizer, ele vai identificar que a legenda do vídeo está diferente da transcrição, não é a mesma. Então, vou colocar que não tem vídeo, só a transcrição. Aqui ele já faz uma importação diferente, bem legal, olha, gente. Então, ele vai separar as falas. Olha como é bem interessante essa funcionalidade. Eu separo as falas do moderador e mantenho, né, separado aqui as falas dos participantes. Inclusive, eu posso atribuir uma coloração diferente para cada participante, se eu quiser trabalhar algumas funcionalidades de análise depois, né, comparativas de cada participante, a atribuição de cores faz sentido e nos ajuda bastante nesse momento. Então, eu posso deixar aqui esse participante desta cor, este dessa, este dessa e este dessa. Então, a gente pode trabalhar já de forma segmentada essa importação, e olha só que bacana, né? Então, eu já extraio ali as frases do moderador, inclusive eu posso até já extraí-las, né, no momento da incorporação do trabalho, quer ver? Eu posso vir aqui e colocar. Ah, importar arquivo de vídeo, não, marca de tempo, vou deixar. Aqui, ó, moderador, eu vou excluir ele da moderação, tá vendo? Então, se eu quiser fazer a aplicação de uma nuvem de palavras, por exemplo, só dos participantes, já excluindo a fala do moderador, eu consigo também, né? Porque aqui eu tenho só a seleção dos participantes, o que ajuda bastante, né, gente? Deixa eu excluir aqui essa outra para não ficar muita coisa. Então, eu já trouxe algumas entrevistas, trouxe os PDFs, eu trouxe esse material, eu posso trazer também vídeo, ó, eu vou trazer um vídeo, e ele vai perguntar se esse vídeo tem uma transcrição, eu vou dizer que não, só para que vocês possam acompanhar e dar uma olhadinha no processo. Está dizendo que está na pasta de externo, se eu quero substituir, vou dizer que sim, dar até uma atualizada. E aqui está o vídeo, né? Então, já consigo trabalhar também esse material. Eu poderia também trazer, deixa eu ver se eu tenho aqui material de Excel, modelo de banco, poderia também trazer ele como uma planilha, ó, só como uma planilha de Excel, mas como um texto, tá vendo? Ó? Como um documento texto, para que eu possa dar uma olhadinha, ou eu posso trazer ele também de forma aqui, né, dentro da perspectiva de questionários, ou do próprio documento aqui, ele pergunta, né, tanto pela importação de documento, quanto aqui de questionário,
ele vai perguntar se eu quero importar como banco de dados, né, e não texto. E aí eu vou dizer aqui que sim. Então, eu quero que o banco fique identificado pelo ID do participante, eu quero que ele atribua, né, quais são as variáveis ali, quantitativas ou, né, descritivas desse banco, e eu quero trabalhar algumas coisas no âmbito da codificação. Por exemplo, as perguntas fechadas, né, com escalas de respostas, eu quero que fique em termos de variáveis. O ID também eu vou deixar como variável, de repente, se eu precisar fazer alguma análise, né, descritiva ali, que eu preciso, associar alguns IDs específicos. Gênero também, então eu vou deixar tudo como variáveis. A parte das perguntas abertas não adianta deixar como variável aqui nesse momento, é só a presença ou ausência da variável, né? Então, eu vou deixar como codificação aqui as perguntas abertas, vou dar OK. E aí eu também tenho aí já, né, uma estrutura para trabalhar com um banco de dados, né, mistos aqui, perguntas abertas e fechadas. Então, eu posso trabalhar com a perspectiva de bancos mistos, bancos quantitativos, bancos né, de quantitativo descritivo, texto, PDFs, vídeos. Na perspectiva da entrevista, para a parte de codificação, nós temos duas funcionalidades de apoio para codificação. A primeira é na linha de códigos aqui e na linha de codificação de dados aqui. Qual é a diferença? Na linha de codificação, na base, na barra de códigos, vocês vão ver que eu posso criar um código novo. Então, vamos supor que eu queria criar um código aqui, como eu estou trabalhando com dados que vem no modelo em língua portuguesa, que se trata de um inquérito, de uma pesquisa em Portugal, sobre o trabalho voluntariado numa escola de bombeiros, vamos supor que eu estou investigando quais são as motivações, né, pessoais, dos indivíduos, das pessoas que buscam um trabalho voluntariado num corpo de bombeiros. Então, aqui, ó, motivações para realizar o trabalho voluntário. Então, a pessoa voluntária vai me contar. Eu posso atribuir uma cor, e aqui eu posso colocar, olha, critérios de inclusão. Então, só vou incluir se a pessoa falar XX. E vou colocar os critérios de exclusão. Então, se a pessoa falar isso, Y, eu não coloco. Posso fazer alguma outra anotação, às vezes você quer trocar de projeto com outras pessoas, outros colegas vão analisar, coordenação, líder de projeto, né, ou orientador, então vocês têm aí como usar essa função de apoio para que a pessoa rapidamente passe ali o mouse, né, ela passa o mouse ali no código, ó, rapidinho na anotação, ela já entende o que você considerou ali para incluir ou não, né, dentro da modalidade ali dessa categoria. Então, vou rastrear. Então, vocês percebam que a partir do momento que eu crio, né, o código por aqui, ó, um código novo, ele está zerado. Tá vendo? Ele não tem nada dentro. Eu vou ter que alimentar esse processo. Eu vou no texto e alimento esse processo. É diferente quando eu seleciono o texto e aí eu coloco uma etiqueta aqui de código novo. Aí esse texto já vai alimentado. Então, quando eu crio, né, pela lista de código, ele está zerado, é o que preciso alimentar. Quando eu uso essa modalidade aqui na lista, na visualização do documento, eu vou selecionar a minha unidade de análise ali, uma unidade de análise, de contexto, enfim, dependendo do referencial teórico que vocês estão seguindo, eu vou selecionar a unidade a ser analisada aqui e vou alimentar, e ele já vem alimentado. Então, só lembrar dessa diferença. Porque às vezes as pessoas falam, ah, André, eu criei vários códigos, mas está tudo zerado. Sim, você precisa ir lá e alimentar. Como eu já pedi aquela hora para vir pré-categorizado, tá vendo? As perguntas abertas, já tem uma pré-codificação aqui. E aí, para não ficar essa misturança, né, esse coisa tudo misturado aqui, né, do questionário e do que eu estou criando, eu vou fazer posso fazer uma separação também. Então, eu vou aqui em códigos, ó, eu vou criar uma capa maior, então, aqui, ó. Eu vou colocar aqui dados. Vou até colocar em uma letra diferenciada, mas dados, questionário, aí perguntas.
Aqui, né? E abertas. Perguntas abertas. Então, esse aqui vai ser de perguntas abertas. E aí eu vou colocar lá para cá. Ó. Eu arrasto e alimento para cá, arrasto e alimento para cá, arrasto e alimento para cá. E quero deixar todo mundo da mesma cor. Seleciono a cor e atribuo para todo mundo. E aqui eu vou separar. Motivações está aqui. Eu vou criar uma outra capa para essas motivações. Eu vou criar uma capa, categorias. Opa, pouquinho. Categorias analíticas. Essas ali eu vou ter umas categorias descritivas, mas também misturado com analítica, né? Porque tem perguntas abertas e fechadas, mas aqui eu tenho só as que eu estou considerando analíticas, porque eu tenho que analisar o material e ir criando. E aí eu vou, ó, seleciono e jogo dentro dela. Então, aqui eu já tenho uma função, uma aplicação hierárquica, tá vendo? Bem bacana, ó. Então, aqui eu já atribuí uma hierarquia, né? Isso aqui responde para esse aqui, isso aqui responde para esse aqui. E a atribuição de cores é legal, porque eu bato o olho e já sabe quem pertence a quem. E aqui embaixo ele faz um conjunto, né, pré-categorizado também das falas aí do grupo focal. A gente não vai entrar muito, né, hoje nesse webinar, mas é introdutório. Então, aqui também já criei as minhas categorias e aí eu vou analisando. Ah, então, quais são os objetivos e motivações? Então, vamos supor que a pessoa aqui está contando para a gente que uma das motivações a realizar o trabalho voluntário foi o contato, né, a experiência familiar que ela teve antes. Então, aqui, as motivações, ela podem, eu estou percebendo que dependendo da minha pessoa entrevistada, ó, o 2 é uma coisa, o 3 é outra. Então, eu estou percebendo que as motivações são um pouquinho diferentes, né? O que que eu posso fazer também para me dar apoio aqui? Depois de tanta entrevista, tanta gente falando, né, gente, para que a gente tenha uma organização também legal, vocês podem fazer resumos. Então, de repente, você vem aqui, pega um tanto dessa entrevista, né? Lógico que tem uma limitação para o auxílio aqui, né? Da IA te dar um apoio, mas a gente pode selecionar esse texto e pedir um apoio da IA para fazer um resumo aqui para a gente. Então, lembra que tem que estar logado, tá? Ele vai pedir para você logar. E aí fazer o cadastro é gratuito. É só ficar atento, né, às premissas desse assistente aqui de IA, quais são as licenças que ele está disponível, tá? Porque tem algumas licenças que você precisa fazer aquisição separada, né? Precisa comprar. Algumas estão disponíveis, outras você precisa fazer assinatura anual e fazer aquisição dessa função. Depois eu volto lá no PPT para vocês darem uma olhadinha. Então, aqui ele vai fazer a leitura, fazer esse resumo. Ele poderia também fazer paráfrase, ele poderia dar sugestões já de uma categorização para a gente. A gente tem um webinar em janeiro específico para isso, tá? Não esqueçam, dia 9 de janeiro a gente tem um webinar aí específico dessa funcionalidade, todas as funções de apoio ali da IA. Então, vem aqui, ó, copio o resumo e já coloco aqui do lado. Então, aqui do ladinho, eu vou, com o botão da direita, ó, eu vou pedir para criar uma anotação desse participante, e aí rapidamente eu passo o mouse ali, já entendo um pouquinho do universo, né, desse participante, para eu lembrar quem é. Aí, feito isso, eu vou lembrando, então eu vou passar aqui, ó, o 1 tem uma característica de ingresso, o 2 tem outra característica, o 3 tem outra. Então, rapidamente, os resumos me mostram que eles têm características semelhantes e algumas diferentes. Como eu estou entendendo que a motivação tem uma característica diferente, rapidamente eu sei que eu vou ter que ter uma subcategoria aqui. Então, eu estou vendo que esse daqui tem uma experiência. Opa, agora ficou grande, né? Uma experiência pregressa familiar. E outro vai ter outra experiência. Então, eu sei que aqui o meu participante 1, de acordo com o meu resumo, de acordo com o que eu já li, de acordo com o que eu entrevistei, de acordo com as minhas anotações, daquilo que eu lembro, além do resumo que, né, o assistente fez para mim, eu ainda sei que ele tem aqui uma experiência, né, positiva pregressa familiar. E aí eu vou selecionar essa unidade de análise aqui de meu interesse e vou levar até o código, tá vendo? Eu poderia também, eu vou usar aqui em cima, ó, o desfazer.
eu poderia levar o código até a unidade selecionada, tá? Ou vice-versa. Eu posso levar o texto até lá, posso trazer o código até aqui. E rapidamente aqui do ladinho ele já vai fazer a seleção, né, e mostrar aqui o texto. E eu posso deixar também a codificação com a coloração exibida aqui para eu ir acompanhando. Então, essas são algumas formas. Se você tem uma codificação que você ainda tem dúvidas, está no processo de codificação, categorização, que você está em dúvida ainda, ou você está fazendo aquela primeira leitura, existem pessoas que estão seguindo, né, as premissas da análise de conteúdo, vai fazer uma leitura inicial, vai rotular, né, toda a parte daquela titulação e rotulação da codificação, para depois fazer uma análise, e depois ir para a criação das categorias analíticas. Então, se você está nesse processo de uma leitura inicial, né, ou chamada também conhecida como leitura flutuante, você pode usar as canetas de texto aqui em cima, ó. Pode ter texto, codificar aqui, ó. Você pode falar assim, nossa, essa daqui, Andréia, é uma codificação que eu tenho prévia. Isso aqui já está no meu radar. E eu vou colocar essa corzinha aqui, a magenta. Ó, isso aqui já está no meu radar. Eu ainda preciso entender, conhecer um pouco mais, me aprofundar desse conteúdo para daí sim criar as minhas categorias. E eu já tenho categorias pré-estabelecidas. Ah, então, aqui, ó, experiência pregressa, ele falar da formação voluntária no corpo de bombeiros. Você falou da formação, né? E eu já sei que eu quero categorizar a formação baseada no histórico tal, baseada no referencial teórico tal, na metodologia tal. E aí eu vou lá e pego, então, uma caneta amarelinha. E aí eu venho aqui no amarelo, ó, eu posso renomear e colocar aqui, né, ó, categorias que eu já tenho pré-estabelecidas, né, a gente poderia chamar de a priori também, e a gente tem aqui categorias, né, ou códigos construídos, não, embasados, né, embasados nas falas dos participantes. Aí você define depois. Também chamadas categorias a priori, posteriori, ou categorias, né, no processo de categoria dedutivo e indutivo. Você também pode usar as canetas para separar esse processo de acordo com o referencial teórico de vocês. Vocês também poderiam utilizar aqui um emoji, né, também aqui uma sinalização muito semelhante à das redes sociais, né, então um aspecto positivo, um aspecto negativo, ou qualquer outro símbolo, né, que represente aquela categoria ou código. E vocês também podem, ao mesmo tempo que vocês já vão fazendo esse processo da codificação, vocês podem trabalhar aqui as paráfrases, tá vendo? Ó, paráfrase ativada. E aí, o modo paráfrase ativado, você vai selecionar o texto desejado e ele vai abrir um campo para você já fazer uma paráfrase pessoal, ou você também pode, né, ir ali e fazer ou aplicar uma paráfrase e pedir para o AI Assistant aqui também fazer isso com você, para te dar essa ajudinha, esse apoio neste momento, né? Eu sempre recomendo que você faça uma imersão bem profunda, bem boa, né, com tempo, com dedicação ao seu material, depois você passe a usar as funções aí de apoio, tá vendo? Aí você poderia aqui utilizá-la, vai ficando aqui na lateral. Uma outra função de apoio no momento da categorização é a criação. Opa, deixa eu tirar aqui o pressionar. Uma outra função que você pode utilizar, aplicando o botão da direita, é uma anotação. As anotações você também faz suas observações ali e vai fazendo, deixando esse registro. Aqui do ladinho, ó, você pode deixar a anotação e paráfrases aparecendo. Então, aqui você vai ter as paráfrases, aqui você vai ter as anotações, depois você pode exportar esse texto com essas observações e paráfrases, ou você pode exportar todo esse material lá no final, depois como um relatório para vocês utilizarem. Então, terminei esse processo no texto, né? Eu também tenho forma de captação para codificação aqui do material de visual, tá vendo? Ó? Então, eu posso selecionar trechos, retrato inteiro, né? Retrato inteiro ou trechos fragmentados da imagem para fazer essa.
essa codificação. Eu também posso codificar os trechos, as frequências aqui dos participantes, então a unidade de análise aqui são as frequências da fala do vídeo, ó, eu posso levar um pedacinho da fala do vídeo lá. Lógico que na hora da exportação ele sai uma simbologia, né, não sai propriamente a transcrição, se você não tiver a transcrição, se você só selecionou o áudio, ele vai ter só um sinalzinho de que tinha um áudio lá, mas o material você ainda vai ter que transcrever. A transcrição, né, automática, ela agora a gente já tem essa funcionalidade, né, tão esperada, então a gente tem ainda a função manual e também tem o automático aqui, aí a gente precisa redirecionar para a página web, ele vai fazer um redirecionamento aqui para vocês, e aí, quando ele faz o redirecionamento, você precisa colocar nessa perspectiva também que precisa entrar, fazer login, e aí aqui a transcrição, e aí você vai fazer o upload do, do material. Ele vem, algumas licenças, né, vem com um período disponível gratuitamente, mas você precisa comprar, tá? Você precisa ir até aqui, ó, e fazer a compra dos pacotes de transcrição, tá? Não pode esquecer desse detalhe, precisa fazer a compra aí, né, do tempo de transcrição. Então, finalizando essa, essas modalidades, né, depois que você, deixa eu só voltar aqui para passar uma coisinha para vocês. Depois que você faz a transcrição, compra, né, o seu tempo de transcrição, você faz a transcrição, você salva o arquivo transcrito na sua área de trabalho, aí você volta para o programa e aí você vai importar aqui, ó, importar transcrição, aqui, ó, transcrição do MaxQDA, tá vendo? MaxQDA Transcription, aqui, ó, MaxQDA Transcription. Tá? Aí você tem que fazer a importação por essa via, por esses canais do material transcrito, ele, uma vez transcrito, ele vai estar ali o documento à disposição de vocês para fazer a categorização. Terminamos esse processo, organizamos o nosso projeto, né? Fizemos ali indicativos de funções de apoio, de organização, quer fazer edição daqui, então aqui você vai renomear os arquivos, vai excluir, vai renomear, vai trabalhar a coloração, algumas análises, se vocês quiserem. Criou a grade, né, de códigos e subcódigos, ou categorias, subcategorias, dependendo do referencial teórico que vocês estão. Trabalhou o material, a gente tem algumas ferramentas de visualização deste material. Então, a gente pode trabalhar com nuvem de palavras, né, aqui é a criação da nuvem de palavras desse material. Eu vou criar aqui. Então, eu posso trabalhar essa nuvem, posso ir nas frequências de palavras dessa nuvem, excluir as que eu não tenho interesse, ou as que não fazem sentido, né, como unidade de análise para minha análise, eu posso atribuir essa lista de exclusão, e aí eu vou melhorando a minha análise, eu posso copiar e colar, posso transferir essa imagem e salvar na minha área de trabalho, eu posso também trabalhar algumas funcionalidades comparativas, né? Então, eu posso vir aqui num diagrama de comparação de perfil, por exemplo, e comparar o meu entrevistado 1 com o meu entrevistado 2, se bem que eu não tenho muita codificação deles ainda, né? Deixa eu codificar algumas coisas aqui do 2, para de repente ficar um pouquinho diferente. Eu vou dar cor aqui, para ficar um pouquinho diferenciado. Então, agora vamos de novo. Aqui, comparação. Então, aqui, as duas pessoas, 1 e 2, e dos códigos, vou pegar todos, menos aqui da parte que já é do documento de Excel. E aí eu posso fazer essa comparação. Quais são os códigos, aqui embaixo, os códigos, né, os subcódigos estabelecidos, e aqui quem tem apontamento ou não para cada código. Também posso tirar um retrato fotográfico, posso salvar essa imagem, eu posso trabalhar também uma perspectiva de visualização como matriz, então eu quero analisar entre os meus participantes e as categorias, né? Eu quero dar uma olhadinha nessa visualização. Então, aqui eu consigo fazer uma leitura dos meus códigos ou das minhas categorias, versus participante 1, participante 2, participante 3,
ou outros documentos que você queira comparar, ou também, se você estiver fazendo estudo de revisão, é bem legal, você pode falar, ó, quais eram os temas que estavam sendo falados vamos supor, você está estudando, fazendo um estudo de revisão sistemática de políticas de saúde mental no Brasil. Aí você pode falar, na década, né, que se instituiu a primeira política de saúde mental, as palavras-chave, né, os conceitos que apareciam eram esses. Depois, esses conceitos, né, na década tal, sumiram. Agora estão voltando. Então, você pode fazer até uma perspectiva histórica, analítica, né, com recortes temporais específicos, para os estudos de revisão. Se o fenômeno que você está estudando na revisão ele aparece, se ele desaparece, se ele melhora, se ele piora. Então, essa perspectiva também é bem legal da matriz comparativa. A gente também tem o MaxMaps, que tem as funcionalidades para criar mapas. Eu gosto muito do modelo de documento aqui de dois casos, que você faz uma comparação, ó, entre, pode ser um grupo de arquivos ou um grupo de arquivos com vários arquivos dentro, ou indivíduos, compara indivíduo com indivíduo, grupo de arquivo com grupo de arquivo. Aí você vai ter essa perspectiva, olha. Então, o meu participante um, ele tem uma codificação que é só dele, né? Aparece uma perspectiva que é só dele. O meu participante 2, né, não tem uma perspectiva diferenciada, mas os dois participantes, né, falam a respeito dessa categorização aqui. Então, os dois têm esse ponto, esse ponto, esse ponto. Pode ser que sejam aspectos diferentes, positivo para um, negativo para o outro, mas os dois fazem menção, né, dos temas que eu estou aqui categorizando, o que é bem bacana. E o que é legal da matriz, deixa eu voltar para ela aqui, porque a matriz de visualização de códigos, ela tem essa perspectiva tanto quantitativa, e se você vai aqui no cantinho, tá vendo à esquerda superior, você ainda tem a função qualitativa. Então, você ainda consegue comparar as frases, tá vendo? Ó? Então, aquele fenômeno aparece ou desaparece, o que era dito antes, o que é dito agora, o que é dito entre homens e mulheres, o que é dito entre os estados. Você pode comparar estados, faixa etária, várias características ou variáveis que vocês queiram, né? Agrupar para observar. Então, a matriz tem essa perspectiva bem legal para a gente, quanti e qualitativa. Depois você vai comparando as falas também. Então aqui as pessoas da idade faixa etária, né, geração tal, fala isso, a outra geração fala isso, os homens isso, as mulheres isso, outros gêneros isso. Então acho bem legal essa perspectiva também da matriz, né, esse outro caráter que ela traz para a gente bem bacana. Terminou, né, fez alguns insights analíticos, tem alguns gráficos. Eu quero uns gráficos comparativos, André. Então, a gente pode trazer também. Aqui, ó, categorias analíticas. Eu vou deixar como se fossem essas duas aqui, para a gente ter uma continha. Eu posso vir aqui, pedir também uma estatística de subcódigos, para ele fazer essa leitura mais quantitativa. E eu posso gerar gráficos, tá vendo? Circular, barras, posso salvar, copiar e colar, exportar essa figura. E aí eu também tenho essa visão, essa perspectiva quantitativa para os meus dados, né? Também tem essa análise descritiva quantitativa bem legal à nossa disposição. Se vocês estiverem trabalhando com a parte estatística, então aqui na parte estatística tem essa premissa, MaxDict tem a premissa de trabalhar com as listas de frequência, combinação de palavras, árvore de palavras também é fantástica, né? Visualizador de matriz, trabalhar com aplicação de dicionários, se você está trabalhando com Big Data, mesmo em dados não estruturados. Então, tem bastante análise de tendências, né? Eu vou dar uma pincelada também na parte no nosso webinar em janeiro, avançar um pouco nessas análises novas, né, da versão 24 aqui, que vai falar um pouco das tendências, né, uma análise de tendência tanto aqui na parte do MaxDict como na parte de análise, né, que a gente tem aqui, ó, tendência de palavras, tendência de códigos. Então, deixa eu ver quais são as tendências que estão aparecendo nesses documentos aqui, que eu quero dar uma olhada. Todos os meus entrevistados, quero dar uma analisada, né, quais são as tendências aqui. Então, falar de bombeiros, bombeiro, formação. Formação é uma palavra, esse aqui acho, não é legal. Vou lá e incluo outra palavra, né, busco outra palavra de contexto, né, referido deles aqui, de maior volume de referência. Quem fala sobre pessoas, tá vendo? Vou passando aqui e vou vendo. Quem fala de formação?
ou ó, quem fala de formação, entrevistado um, entrevistado 2, entrevistado 3. Então, todo mundo fala de formação. Alguns falam mais, porque aqui você tem as frequências absolutas, né, das referências ali dos parágrafos, aqui menos. Aí você pode tirar uma imagem, né, também dar um print e salvar. Então, terminei toda essa perspectiva também analítica, aí a gente vai para relatórios. Em relatórios, você tem vários formatos de extração. Particularmente, eu gosto bastante do Smart aqui, e eu vou levar somente essas categorias aqui para o nosso relatório, para ficar bem mais rápido, né, também aqui. Eu vou colocar como título introdução, Pesquale, Max TBA 24. Aí eu vou pedir para ele levar peso não trabalhamos, posição pode ser, cor do código acho que não precisa, autor e data de criação, não precisa também. Vou colocar aqui, concluir, gerar. Ele vai perguntar se eu quero salvar na minha área de trabalho, é interessante que a gente salve esse arquivo, vai perguntar se eu quero gerar um índice remissivo, e aqui o meu layout de visualização, deixa eu fazer um ajuste, né, aqui na exibição, fica melhor. Então, a data, o título que eu atribuí do relatório, as categorias e subcategorias que eu selecionei para trazer no relatório, os arquivos que eu trabalhei e todas as falas, né, todas as unidades de análise. E aí, se vocês tiverem interesse, então vocês voltam lá e, por exemplo, eu vou gerar uma figura aqui, vou gerar um gráfico descritivo quantitativo aqui. Então, eu copio esse gráfico, por exemplo, eu copio este gráfico, levo até o relatório, então aqui as motivações. Aí eu tenho a parte quantitativa, né, das motivações, e eu tenho também as falas. Eu poderia também levar um outro gráfico, eu poderia levar aqui, poderia levar também, deixa eu ver, entrevistas, deixa eu deixar elas selecionadas, e entrevistar, e levar só o que eles falam sobre as motivações. Eu poderia fazer uma nuvem de palavras só do que eles estão trazendo, sobre as motivações. Aqui embaixo, deixa eu pegar tudo, peraí, pronto. Então, aqui, uma nuvem de palavras somente do que eles estão trazendo como motivações. Então, vocês podem ir contemplando, né, uma parte mais didática, mais intuitiva, mais analítica dos resultados, junto com a parte, né, mais também densa, robusta e até mesmo teórica, depois, se vocês acoplarem, né, a biblioteca de vocês aqui, né, junto. Então, esse é um pouco do que eu queria trazer para vocês. Eu vou só voltar o material aqui para vocês, para vocês. Aqui, né? Só para lembrar vocês da. Vamos voltar aqui. Então, só para lembrar vocês, né? Para vocês verificarem a elegibilidade, né? Do acesso aí ao IA System, para que vocês possam ver se vocês têm, né? Esse recurso aí na licença de vocês. Então, está nas licenças Max MAX 24 para estudantes e na licença anual, ou as licenças aí, né, de períodos mais estendidos. No site vocês veem lá o link para checagem. Convido vocês para também, né, se inscreverem, né, participarem, né, da conferência aí que vai acontecer nos dias 28, né, de 28 de 28 de fevereiro a 3 de março, em Berlim, presencialmente, né, um momento muito rico de troca, bastante gente, né, trabalhando aí em prol, né, de melhorias, né, na nossa área, na área de pesquisa também, muitas contribuições, speakers, né, bem conhecidos, né, reconhecidos na área, e deixo meu contato para vocês também, que vocês fiquem à vontade aí para tirar dúvidas, né, deste momento. E fiquem à disposição, gente, para realmente ali entrar em contato, tirar uma dúvida, né, sobre aquisição da licença ou não, tipo de licença, quais suportes a gente pode auxiliar e levar para vocês, assistência, assessoria, treinamentos, né, o que vocês precisarem levar,
aí para os times de vocês, para as equipes, né, para grupos de pesquisa, vocês fiquem à vontade aí, podem contar comigo também. Obrigada, gente. Obrigada pela participação, né? Obrigada por mais uma tarde. Agradeço a todos aí pela participação e fico à disposição. Espero que a gente possa se ver, né, nos próximos seminários também. Um bom final de ano aí para todo mundo. Obrigada, pessoal.